A festa de família não tinha nada de extraordinário. Era uma daquelas reuniões barulhentas, cheias de vozes se sobrepondo, copos que tilintavam e crianças correndo de um lado para o outro. Eu tinha decidido ir mais por obrigação do que por vontade, porque desde que minha esposa se foi, esses encontros se tornaram mais barulhentos do que calorosos. Mas havia uma razão que sempre me fazia enfrentar o desconforto: minha neta. Ela era a centelha que ainda iluminava meus dias, aquela que me fazia acreditar que a vida ainda podia ter algum sentido, mesmo em meio à solidão de um homem idoso que parecia cada vez mais invisível. Foi por isso que, quando cheguei e não a encontrei de imediato, senti uma ansiedade estranha. Caminhei entre mesas repletas de pratos meio vazios, ouvi piadas desnecessárias, abraços frouxos e cumprimentos formais. Mas só quando ela surgiu, correndo até mim, é que meu coração apertou de um jeito que nunca vou esquecer. Não pela alegria de vê-la, que sempre existia, mas pelo choque que veio junto. A cabeça dela, antes coroada por cachos que minha esposa adorava acariciar, estava raspada. A pele sensível brilhava sob a luz, e por um instante eu não soube se tinha entendido direito. A criança sorriu, aquele sorriso doce de quem não compreende a maldade do mundo, e me abraçou com força. Mas eu não consegui sorrir de volta. Minhas mãos tremeram ao tocar a nuca lisa, e uma onda de indignação percorreu meu corpo, como se cada fibra gritasse que algo terrivelmente errado havia acontecido. Antes que eu perguntasse, ouvi a risada atrás de mim. Uma risada alta, seca, carregada de escárnio. Virei-me e encontrei minha nora, segurando uma taça de vinho, os olhos semicerrados de quem se diverte à custa do sofrimento alheio. É só uma brincadeira, ela disse, erguendo o queixo como se tivesse feito algo espirituoso. Não exagere. O tom era quase infantil, mas o veneno estava lá, misturado com a confiança de quem acredita que pode pisar em alguém sem nunca ser contestada. As pessoas ao redor riram nervosas, algumas desviaram o olhar, outras fingiram não ouvir. Meu filho, o pai da menina, estava encostado em uma parede, imóvel, evitando cruzar os olhos comigo. E naquele instante eu soube. Aquilo não era apenas uma travessura de mau gosto. Era um sinal, uma confissão silenciosa de que algo já vinha acontecendo há mais tempo do que eu imaginava. Minha neta, confusa, me puxava pela mão, sem entender por que todos riam dela. Ela não sabia que era a vítima de uma crueldade disfarçada de piada. Seus olhos buscavam aprovação, e o que encontrou foi chacota. Eu podia ouvir os cochichos, sentir o desconforto atravessando o ar como uma corrente fria. Mas, acima de tudo, senti uma raiva tão profunda que precisei respirar fundo para não explodir ali mesmo. Não disse nada. O silêncio, aprendi ao longo da vida, é às vezes a arma mais afiada. Com calma, segurei minha neta nos braços. Senti seu pequeno corpo se acomodar contra o meu peito e caminhei em direção à saída. Cada passo que dei parecia cortar o salão em duas metades. De um lado, a zombaria, do outro, a dignidade. Minha nora ainda riu mais alto, como se quisesse provar que tinha a última palavra. Mas eu não lhe dei o prazer de responder. Meu filho não se moveu. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas ficou parado, testemunha silenciosa da humilhação. Esse silêncio dele doeu mais do que a risada dela. Porque no fundo eu sabia que não era só covardia. Era cumplicidade. E ao abraçar minha neta, percebi que a escolha estava feita. Se eles não a protegeriam, eu protegeria. Saímos da festa sem olhar para trás. O vento da noite bateu no rosto dela, e percebi que tremia, não de frio, mas de insegurança. Eu a apertei mais forte, e prometi em silêncio que nada daquilo ficaria impune. Aquele era apenas o início de uma longa batalha, mas uma batalha que eu não tinha medo de enfrentar. Porque ali, no meio daquela festa, compreendi algo que mudaria tudo. Não era apenas a cabeça raspada de uma criança, era a exposição da alma dela ao ridículo. Era o tipo de ferida que não cicatriza sozinha. E naquele instante eu soube que, por mais que me custasse, eu estava disposto a enfrentar quem fosse, para garantir que nunca mais ninguém ousasse rir dela, impunemente. O salão parecia ter parado no tempo no momento em que atravessei a porta, com minha neta nos braços.
O riso de minha nora ainda ecoava no ar, misturado com aquele constrangimento que deixa todos imóveis, incapazes de tomar partido. Havia algo de cruel em como o silêncio se instalou logo depois, como se a ausência de palavras fosse a forma mais covarde de aprovação. Eu podia sentir os olhares atravessando minhas costas, uns carregados de desconforto, outros de julgamento, mas ninguém se aproximou. Ninguém ousou me deter. E foi aí que meus olhos buscaram meu filho. Eu não esperava que ele se atirasse contra a esposa. Não esperava sequer que levantasse a voz em defesa da própria filha. Mas esperava ao menos um gesto, um olhar, uma palavra que me dissesse que ele não estava de acordo com aquilo. No entanto, o que encontrei foi um rosto abaixado, a testa apoiada na parede como se fosse parte da decoração. Ele fingia olhar para o celular, mas eu o conhecia bem demais para ser enganado. Aquilo não era distração, era fuga. A omissão dele queimou mais fundo do que o escárnio da nora. Porque de uma mulher como ela, eu já não esperava nada além de arrogância. Mas dele, meu filho, eu esperava lealdade, coragem mínima, amor paterno. E o que recebi foi silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra dita. O tipo de silêncio que faz uma criança acreditar que está errada apenas por existir. Enquanto caminhava até a saída, percebi que alguns parentes sussurravam entre si. Vi uma tia colocar a mão no peito, chocada, mas sem se mover. Um primo me lançou um olhar de compaixão passageira, mas logo voltou a rir de uma piada qualquer, como se não tivesse visto nada. O salão inteiro parecia uma cena congelada, cada pessoa presa ao próprio medo de se envolver. E nesse retrato eu enxerguei algo que me marcou profundamente. Ninguém estava disposto a intervir quando uma criança foi exposta à crueldade. A porta de vidro se abriu com um rangido longo, e o ar frio da noite bateu em mim e na minha neta como um chamado para longe daquele circo. Mas antes de atravessarmos por completo, girei a cabeça por um instante. Queria dar uma última chance ao meu filho. Queria ver se ele correria atrás, se diria algo, se ao menos teria a coragem de me olhar nos olhos. Mas ele não se moveu. Ficou lá, encolhido, sustentando aquele silêncio covarde. Havia qualquer coisa de simbólico naquela cena. Eu, um velho já cansado, carregando nos braços a única inocência que ainda restava em nossa família. E ele, jovem, saudável, mas paralisado, incapaz de carregar sequer o peso da responsabilidade. Naquele instante, senti que a distância entre nós não era apenas física. Era um abismo aberto, que talvez nunca mais pudesse ser fechado. Ao sair, não houve quem me seguisse. Nenhum passo atrás de mim. Nenhum chamado. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. A música voltou a subir. Os copos voltaram a se erguer. E minha nora, provavelmente, retomou seu papel de anfitriã debochada, garantindo que todos rissem da piada. Mas eu sabia que aquela risada tinha acabado de custar muito mais do que ela imaginava. Custou-me o respeito pelo meu filho. Atravessamos o estacionamento em silêncio. Minha neta repousava contra meu ombro, exausta, e eu podia sentir o calor das lágrimas que escorriam de seus olhos silenciosos. Ela não chorava alto, não reclamava. Apenas deixava as lágrimas caírem como quem já tinha entendido cedo demais que, às vezes, até os adultos que deveriam protegê-la preferem rir ou se calar. Esse silêncio dela era como um espelho do silêncio do pai. Dois silêncios diferentes, mas igualmente dolorosos. Quando entramos em casa, coloquei-a para dormir. Ela não quis soltar minha mão, e então sentei ao lado da cama até o sono finalmente vencê-la. Eu não preguei os olhos. Passei a noite sentado na poltrona, encarando o teto, com o coração pesado. Porque o que começou como uma cena de festa já era agora uma ferida que não se curaria sozinha. Foi nesse momento que eu compreendi. O silêncio daquela noite não tinha sido apenas um episódio passageiro. Era um aviso, uma mensagem clara de que havia uma dinâmica muito mais profunda acontecendo e que eu teria que estar preparado. A covardia de meu filho e a crueldade da minha nora não nasceram ali. Aquilo já vinha sendo cultivado há muito tempo. Eu apenas tinha finalmente visto a máscara cair. E a partir dali, eu sabia que não haveria volta. Aquele silêncio, que cortou o salão como uma lâmina invisível, se tornaria o divisor de águas entre o pai que eu fui e o homem que eu precisava ser dali em diante. Um homem que não olharia mais para trás em busca de cumplicidade,
Um homem que agiria em nome de quem não podia se defender. Porque se meu filho escolheu o silêncio, eu escolheria a ação. Quando chegamos em casa, já passava da meia-noite. O caminho de volta foi quase mudo, interrompido apenas pelo som do motor e pelo respirar curto da menina, que tentava disfarçar o choro no silêncio do banco de trás. Eu olhava pelo retrovisor e via seus olhos semicerrados, ainda brilhando das lágrimas que não tinham sido enxugadas. Cada quilômetro percorrido me fazia pensar em como era possível que uma criança de apenas 5 anos carregasse no rosto um peso que não lhe pertencia. Ao estacionar, ela se agarrou à minha mão como se eu fosse a única âncora que ainda restava em um mar que ela não compreendia. Entrei em casa, acendi apenas a luz do abajur da sala e a levei até o quarto de hóspedes, que até então parecia apenas um espaço sem vida, usado raramente para visitas ocasionais. Naquela noite, aquele quarto se transformou em refúgio. Coloquei-a na cama, cobri-a com um cobertor macio, mas percebi que ela não soltava minha mão. Seus dedos minúsculos estavam tensos, quase doloridos, como se tivesse medo de que eu desaparecesse de repente, como tinham feito com os fios de cabelo dela. Vovô, eu fiz alguma coisa errada? A pergunta dela foi baixa, quase um sussurro. Eu não respondi de imediato. Respirei fundo, porque naquele instante não havia palavra que pudesse desfazer a ferida, e porque a verdade é que eu também me perguntava, em silêncio, o que tinha feito de errado na vida para criar um filho incapaz de defender a própria filha. Mas eu não podia transferir esse peso para ela. Segurei firme sua mão e disse apenas, você nunca fez nada errado. Nada. Ela fechou os olhos, mas não adormeceu. Virava-se de um lado para o outro, inquieta, como quem luta contra imagens que não sabe explicar. Levantava a cabeça de vez em quando para conferir se eu ainda estava ali, e só então voltava a se deitar. Eu fiquei sentado na poltrona ao lado da cama, imóvel, olhando para o teto e ouvindo a respiração curta dela. Eu sabia que não pregaria os olhos naquela noite, porque quando se envelhece, o choro já não sai fácil. Ele se acumula dentro de nós, preso atrás de anos de perdas, de lutos, de decepções. Eu já não chorava mais. O que eu sentia era mais silencioso e mais cruel. Uma mistura de raiva contida e tristeza resignada. E, enquanto ela tentava dormir, eu lembrava das vezes em que ainda havia vida e calor naquela casa, quando minha esposa cuidava dos netos com a doçura que agora fazia falta. Perguntei a mim mesmo se, no fundo, ela não teria previsto algo assim. Se não teria visto o que eu me recusei a enxergar no comportamento da minha nora e na fraqueza do meu filho. As horas avançaram lentas. 1 da manhã, 2, 3. A cada vez que o relógio marcava uma nova hora, eu tinha a sensação de que envelhecia ainda mais. Eu não conseguia parar de pensar na cena da festa, no riso alto, no silêncio cúmplice, nos olhares que desviaram. Aquele salão não era apenas um lugar físico. Era a fotografia perfeita de como nossa família havia se transformado. Um palco de aparências, onde a verdade era escondida atrás de risadas ensaiadas e omissões convenientes. Por volta das 4 da manhã, finalmente percebi que ela havia adormecido. Seus dedos relaxaram lentamente. Mas mesmo dormindo, ela mantinha o rosto contraído, como se ainda estivesse presa a um pesadelo invisível. Ajeitei o cobertor sobre ela, me levantei com cuidado e fui até a cozinha. Fiz café, mesmo sabendo que não precisava de energia, mas de clareza. Sentei-me à mesa com a caneca entre as mãos e deixei o silêncio preencher a casa. E foi nesse silêncio que compreendi algo que até então eu tentava negar. Aquela criança não podia mais voltar para a mesma rotina. Não era apenas um cabelo raspado, era um aviso, um sintoma de algo muito mais profundo. O gesto carregava desprezo, humilhação, e a pior parte era que vinha de dentro da própria casa dela. Eu sabia que, se nada fosse feito, aquilo se repetiria, de formas ainda mais cruéis. Lembrei das noites em que meu filho ainda era pequeno e eu prometia a mim mesmo que faria de tudo para dar a ele segurança. Trabalhei dobrado, deixei de lado sonhos pessoais, me privei de descanso para que ele tivesse oportunidades. E agora, ao vê-lo adulto, percebi que o que mais lhe faltava não era dinheiro nem conforto, mas coragem. O pai que ele se tornara não lembrava em nada o filho que eu criei com tanto esforço.
Quando o sol começou a nascer, a casa foi tomada por aquela luz pálida que entra tímida pelas frestas da janela. Eu ainda estava na cozinha, imóvel, com a mesma caneca nas mãos já frias. Levantei-me, fui até o quarto de hóspedes e encontrei minha neta ainda encolhida, respirando pesado. Aproximei-me devagar, toquei sua testa com a ponta dos dedos e prometi em silêncio que dali em diante as coisas seriam diferentes. Eu não sabia ainda como, mas sabia que não poderia mais contar com meu filho. A escolha que eu precisava fazer já não envolvia apenas proteger uma criança, mas também me proteger do peso de uma decepção que se tornava insuportável. E naquela manhã silenciosa, percebi que eu já não era apenas um velho tentando sobreviver às próprias memórias. Eu era de novo um pai, mas não para o meu filho, e sim para a neta que agora dependia de mim. Eu tinha finalmente deixado o corpo ceder ao cansaço quando o telefone começou a vibrar na mesa de cabeceira. Não eram nem 6 horas da manhã. Eu já estava acordado, mas não me mexia desde que o sol atravessara as cortinas, apenas observando minha neta dormir em paz pela primeira vez depois de uma noite difícil. Quando o som insistente do celular ecoou pelo quarto, soube de imediato quem era. Só havia uma pessoa capaz de transformar qualquer manhã em tormenta. Minha nora. Atendi na terceira chamada não por vontade, mas porque conheço bem o tipo. Se eu não respondesse, ela não pararia. Do outro lado, ouvi a voz alterada, embriagada de raiva e, ao mesmo tempo, de falsa calma. "Onde está minha filha?" perguntou, como se eu fosse um sequestrador, e não o avô que acabara de resgatar a criança da própria crueldade. O tom era de acusação, carregado de autoridade que ela acreditava possuir. Não respondi de imediato. Esperei. Aprendi com os anos que o silêncio incomoda mais do que qualquer palavra dita às pressas. Ela respirou fundo e continuou, a voz agora levemente trêmula. "Olha, foi só uma brincadeira. O senhor está levando tudo a sério demais. Criança não liga para isso, ela nem entende. Foi uma bobeira, um momento de descontração. Devolva ela para casa, já está na hora do café da manhã." Era impressionante como conseguia inverter os papéis em questão de segundos. A crueldade dela se transformava em brincadeira e minha reação em exagero, como se eu fosse o velho rabugento, incapaz de entender a modernidade das piadas dela. Mas não havia nada moderno na humilhação de uma criança. Era apenas velho, o mais velho dos instintos de quem precisa diminuir os outros para se sentir grande. Mantive a calma, mesmo sentindo o sangue pulsar nas têmporas. "Ela está dormindo", respondi. "E vai ficar comigo por enquanto." Do outro lado, silêncio. Curto, pesado, seguido de uma risada forçada. "O senhor não pode decidir isso sozinho. Ela é minha filha, minha responsabilidade. O senhor não tem esse direito." A voz dela começou a subir, cada frase mais afiada do que a anterior. Enquanto ela despejava acusações, minha mente viajava para a noite anterior. A imagem da cabeça raspada, o riso no salão, o olhar baixo do meu filho. Eu percebia agora, com cada palavra da nora, que aquela festa não tinha sido apenas um episódio isolado. Era a ponta de um iceberg de manipulações que se estendiam muito além do que eu podia imaginar. E talvez meu filho, fraco como se mostrou, já estivesse há muito tempo preso nesse jogo, incapaz de sair, ou pior, sem vontade de sair. "Está ouvindo, senhor?" A voz dela cortou meu raciocínio. "Se o senhor não devolver minha filha ainda hoje, eu vou ligar para a polícia. Vai ser considerado sequestro. Não brinque com isso." O tom dela oscilava entre ameaça e chantagem. Queria me dobrar pelo medo, como fazia com todos. Mas não havia mais medo em mim. Eu já tinha perdido demais para temer palavras. "Ligue para quem quiser", respondi. A frase saiu fria, quase sem emoção. Do outro lado, silêncio outra vez. Era como se ela tivesse levado um tapa invisível. Pela primeira vez, percebi a hesitação na voz dela. "O senhor não quer confusão. Pense no seu filho. Ele não aguenta uma guerra dessas." Foi então que entendi. Ela não estava preocupada com a criança, nem comigo. Ela estava preocupada com a imagem, com a reputação, com a possibilidade de ver as máscaras dela caírem diante da família inteira. Não prolonguei a ligação. Desliguei sem me despedir. O silêncio voltou a reinar no quarto, quebrado apenas pelo respirar tranquilo da minha neta.
Caminhei até a janela, abri as cortinas e deixei a luz do sol inundar o espaço. A claridade caiu sobre o rosto dela, que dormia encolhida, finalmente serena. Era como se aquele quarto tivesse virado uma fortaleza, um espaço onde nenhuma das palavras venenosas da mãe dela conseguia entrar. Mas eu sabia que não seria fácil. A ligação era apenas o início de uma ofensiva maior. Gente como minha nora não desiste. Ela não aceita perder, muito menos ser exposta. Ela iria se aproximar de todas as formas possíveis: ameaças, manipulação, chantagem emocional. Usaria meu filho como escudo, a família como plateia, e até a criança como moeda. Eu já podia prever os próximos passos, porque conheço bem esse tipo de gente. E por isso, naquele instante, comecei a organizar mentalmente minhas próprias armas. Não armas de gritos ou de violência, mas documentos, provas, silêncio estratégico. Eu não era mais o homem que acreditava em reconciliação fácil. Eu era o homem que tinha aprendido, à força, que dignidade só se protege com firmeza. E se ela achava que poderia me intimidar com telefonemas, descobriria em breve que o tempo me ensinou algo mais valioso do que qualquer poder que ela pensava ter: paciência. Desliguei o celular e deixei-o em cima da mesa. Olhei novamente para minha neta e percebi que, embora pequena, ela já tinha me ensinado mais do que muita gente em toda a vida. A coragem dela, mesmo sem entender nada, estava em sobreviver ao escárnio sem perder a doçura. A minha, a partir de agora, seria protegê-la de todos os risos que ainda viriam. A madrugada terminava. Mas para mim, era apenas o começo. O sol já estava alto quando o portão de casa se abriu com um rangido metálico. Eu estava na cozinha, preparando o café da manhã da minha neta, quando ouvi os passos apressados na calçada. Reconheci antes mesmo de ver. Era meu filho. Não o homem que eu criei, mas a sombra dele, arrastando-se com pressa e desespero. A batida na porta não foi de quem pede licença, mas de quem invade. Abri antes que ele arrombasse. Seus olhos estavam vermelhos, talvez da noite sem dormir, talvez do peso da culpa que ele fingia carregar. Mas percebi de imediato que a culpa não era pela filha, era pelo medo da queda da esposa. Papai, precisamos conversar, disse sem respirar. Sua voz não tinha firmeza. Era um pedido desesperado travestido de autoridade. Atrás dele, nenhum sinal da mulher que causara toda a tormenta. Ela sabia que comigo não havia espaço para teatralidade. Mandara o marido como escudo, como sempre fazia. Entrei na sala e ele veio logo atrás. Minha neta, ainda de pijama, brincava em silêncio com as bonecas na mesa. Seus olhos curiosos se ergueram para o pai, mas ele não a abraçou. Não a chamou. Não disse uma única palavra de carinho. Isso me feriu mais do que qualquer súplica que ele fez depois. Sentou-se diante de mim, apoiando os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Respirou fundo, como quem precisa se preparar para implorar. Papai, dê uma chance para a Megan. Ela não sabia o que estava fazendo. Foi um erro, uma brincadeira que saiu do controle. Ela está desesperada, não consegue parar de chorar desde ontem. Disse que você está planejando algo contra ela. Por favor, não faça nada que destrua a vida dela. Olhei para ele longamente. Não interrompi. Deixei que cada palavra caísse no chão como pedras. Você está preocupado com a vida dela? Perguntei enfim, baixando a voz. Ele levantou o rosto surpreso. Claro que sim, ela é minha esposa. Eu não posso deixá-la sofrer por causa de um erro. O senhor sabe como ela é. Às vezes fala demais, mas no fundo ela não tem maldade. O silêncio se prolongou. Eu respirava fundo, sentindo a raiva subir devagar, como um rio que transborda. E sua filha? Perguntei. Ele piscou, confuso. O que tem a minha filha? Inclinei o corpo para frente e com a voz firme, quase cortante, respondi. Sua filha está no quarto ao lado, ainda com medo de dormir sozinha. Ela acha que fez algo errado. Uma criança de 5 anos, acreditando que foi culpada pelo riso da mãe. É disso que você não fala? É disso que você não implora? Ele desviou os olhos. Mais uma vez, o silêncio covarde. Mas agora ele não era apenas cúmplice. Era refém. Estava preso demais à mulher que dizia amar, e preso de menos à filha que deveria proteger. Eu o observei com uma mistura de tristeza e repulsa. Aquele não era o filho que eu carreguei nos braços,
que levei ao campo de futebol, que consolei nas noites febris. Era outro homem moldado pelas mãos de alguém que só sabia controlar pelo medo e pela manipulação. Papai, por favor, Megan não vai aguentar. Ela já disse que não quer viver se o senhor virar a família contra ela. O senhor sabe que ela é frágil. Por favor, eu imploro. Salve a minha esposa. Essas palavras caíram como uma sentença. Ele não disse, salve minha filha. Não disse, proteja minha família. Disse, salve a minha esposa. E ali, pela primeira vez, tive certeza. Ele já tinha feito a escolha dele. Entre o sangue e a conveniência, escolheu a conveniência. Entre a filha e a mulher, escolheu a mulher. E eu, que antes ainda alimentava uma centelha de esperança de vê-lo despertar, percebi que já não havia nada a salvar. Levantei-me devagar, para que ele entendesse que a conversa estava terminada. Você é meu filho, disse com calma. Mas a partir de agora, saiba que não estou lutando por você. Estou lutando por ela. E apontei para a menina que, sem entender o peso das palavras, me olhava em silêncio com seus grandes olhos. Ele engoliu em seco, apertou os punhos, mas não respondeu. A cena se encerrou quando minha neta se levantou, correu até mim e segurou minha mão com força. Era como se, instintivamente, ela tivesse entendido que aquele não era um diálogo entre adultos, mas uma batalha sobre quem ficaria ao lado dela. E naquele instante, sem precisar dizer nada, ela escolheu. Meu filho saiu sem olhar para trás. E ao fechar a porta, percebi que o que começou como um riso em uma festa já havia se transformado em guerra aberta. Ele tinha tomado o partido da esposa. Eu tinha tomado o partido da neta. Entre nós, já não havia ponte. Apenas trincheiras. E foi nesse silêncio, depois que a porta se fechou, que decidi. Eu não recuaria. Muitos pensariam que minha reação àquela festa, ao riso cruel e ao silêncio cúmplice de meu filho, foi apenas instintiva. Um impulso de um avô ferido que decide proteger a neta. Mas a verdade é que eu já carregava comigo uma bagagem pesada demais para chamar aquilo de surpresa. Aquele corte na cabeça da menina não foi um raio em céu limpo. Foi apenas a confirmação de tudo que eu temia há anos e que, em segredo, vinha reunindo em silêncio. Eu nunca confiei em Megan. Desde o primeiro dia em que meu filho a trouxe para casa, algo em mim se fechou. Não foi preconceito, não foi ciúme paterno, foi instinto. Havia um brilho nos olhos dela que não era de alegria, mas de cálculo. Ela observava as pessoas como quem mede prateleiras em um mercado, escolhendo quais poderiam ser úteis e quais podiam ser descartadas. A princípio, pensei que fosse exagero meu, cansaço de um homem já envelhecido que via inimigos onde não existiam. Mas o tempo tratou de me mostrar que eu estava certo. Pequenos sinais começaram a surgir. Débitos estranhos no cartão de crédito do meu filho. Presentes luxuosos que ela exibia sem nunca explicar de onde vieram. Chamadas no celular em horários improváveis, sempre atendidas longe da vista de todos. Um dia, enquanto ajudava com a neta recém-nascida, ouvi ao fundo uma conversa em tom sussurrado. Megan falava com alguém sobre não se preocupar, ele nunca descobre nada. É moleza. Quando entrei na sala, ela sorriu como se nada tivesse acontecido, e a máscara voltou a se encaixar no lugar. Eu poderia ter confrontado naquele instante, mas aprendi que confrontos frontais não funcionam com pessoas como ela. Elas sempre encontram uma forma de virar a narrativa, de fazer os outros acreditarem que o problema está em você. Então, decidi esperar. Decidi observar. E pouco a pouco, comecei a reunir informações. No início, eram anotações em um caderno velho que ficava escondido no fundo do meu armário. Depois, quando percebi que as peças se encaixavam em algo muito maior, transformei aquilo em pastas organizadas. Extratos bancários que meu filho, ingênuo, deixava esquecidos na sala. Conversas que a própria Megan mandava para parentes, sem perceber que ainda chegavam até mim. Relatos de vizinhos que, em confiança, me contaram sobre discussões violentas na casa deles, sobre noites em que ela gritava tão alto que as paredes não conseguiam esconder. Descobri dívidas em 3 cartões de crédito diferentes. Descobri que ela usava o nome do meu filho como fiador em contratos de compra que nunca pagava. Descobri que ela tinha um hábito perigoso de manipular histórias. No trabalho,
Já havia acusado colegas de coisas que nunca fizeram para conseguir promoções. Uma vizinha me disse, em tom de aviso, que Megan tinha ameaçado usar a própria filha como desculpa para conseguir afastamento médico remunerado. Era um padrão. Tudo sempre girava em torno de proveito, controle e chantagem emocional. E quanto mais eu investigava, mais claro ficava. Ela não tinha limites. E no fundo, eu sabia que cedo ou tarde aquele veneno respingaria na criança. Minha neta. A pequena que naquela noite dormia no quarto ao lado, depois de ser usada como brinquedo em um espetáculo de crueldade. O dossiê que eu construí ao longo dos anos não era fruto de paranoia. Era meu instinto de sobrevivência, e agora era a única arma que eu tinha para enfrentar o que estava por vir. Naquela manhã, depois que meu filho saiu de casa implorando por sua esposa e ignorando a filha, fui até o armário do meu quarto. Peguei a caixa de madeira onde guardava meus documentos mais antigos. Certidões, fotografias, cartas da minha esposa. Sob tudo isso, bem escondido, estava o que eu chamava de dossiê Megan. Papéis amarelados, impressões recentes, recortes de e-mails que eu havia impresso para garantir que nunca desaparecessem. Provas de tudo o que eu já sabia. Sentei à mesa, espalhei os papéis diante de mim e respirei fundo. Não havia satisfação em ter aquelas provas. Pelo contrário, havia dor. Dor por saber que meu filho se deixou enredar por alguém assim. Dor por reconhecer que, mesmo com tudo em mãos, eu ainda hesitava em mostrar ao mundo, porque expor Megan seria expor também a fraqueza dele. Mas agora as coisas tinham mudado. Quando vi minha neta com a cabeça raspada e ouvi o riso debochado da mãe, compreendi que o limite havia sido ultrapassado. Já não era apenas sobre dinheiro, sobre manipulação ou sobre reputação. Agora era sobre uma criança marcada por humilhação. E se eu não fizesse nada, quem seria o próximo alvo? Olhei cada folha como quem olha uma arma carregada. Eu tinha em mãos não apenas o histórico de Megan, mas a chance de desmontar a imagem que ela tanto cultivava diante da família, dos vizinhos, da sociedade. Ela queria ser vista como a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher de fibra. Eu sabia que podia mostrar que, por trás disso, havia apenas uma máscara mal colada, prestes a se despedaçar. Mas o tempo me ensinou que armas precisam ser usadas no momento certo. Antecipar um movimento pode ser tão perigoso quanto não se mover. E por isso, naquela manhã, guardei tudo novamente. Mas desta vez, não voltei a esconder. Coloquei a pasta vermelha sobre a mesa da sala, em um lugar onde eu pudesse vê-la sempre. Um lembrete de que eu não estava mais desarmado. Eu já sabia o que viria. Novas ligações, novos pedidos, novas chantagens. Mas agora havia uma diferença. Eu não era apenas o velho avô que pegou a neta no colo para protegê-la de uma noite ruim. Eu era o guardião de verdades que poderiam virar a vida da minha nora de cabeça para baixo. E no fundo, algo em mim já se preparava para usar tudo aquilo, não por vingança cega, mas por justiça, porque uma coisa eu aprendi naquela festa: quem ri de uma criança para humilhá-la não merece piedade. A pasta vermelha ficou comigo durante toda a manhã como uma promessa silenciosa. Não era apenas papel, era o mapa do que eu precisava fazer para evitar que o riso daquela noite virasse rotina. Sentia o peso de cada folha como se fossem tijolos. Não para construir um castelo, mas para erguer uma muralha ao redor de uma criança que já tinha levado uma pedrada cedo demais. Eu já não podia mais me permitir a calma de outrora. Era hora de transformar suspeitas em ação. Marquei a reunião com o advogado que conhecia desde quando eu ainda trabalhava em horário de madrugada e acreditava que o mundo podia ser consertado com disciplina e planejamento. Ele atendeu no fim da tarde, num escritório pequeno, com prateleiras carregadas de processos e uma máquina de café sempre pronta para quem precisava pensar. Quando cheguei, sentei-me e coloquei a pasta na mesa como quem apresenta um troféu amargo. Não disse nada. Deixei que ele folheasse. Havia um instante de silêncio entre nós, daqueles que dizem mais do que discursos. Você compilou tudo isso? Ele perguntou sem rodeios. Eu assenti. Não era o tipo de pessoa que buscava briga por prazer. Eu buscava segurança. Expliquei com calma medida cada detalhe. As dívidas que sumiam, as compras que apareciam em extratos, os comentários de vizinhos,
As conversas que ele mesmo ouviria, se quisesse. Mostrei a mensagem da nora me chamando de velho rabugento, o print do grupo onde ela zombara da neta, os recortes, os números, as datas. Ele apertou a lente dos óculos, leu as anotações e, quando levantou os olhos, havia ali a mesma sensação que senti diante do riso no salão. Algo sério demais para ser varrido com desculpas. O advogado não prometeu milagres. Gente que vive de processos aprende cedo que o melhor resultado vem da combinação de paciência e firmeza. Ele começou a me explicar em termos práticos o que poderíamos fazer naquele momento, não como um manual frio, mas como um plano de defesa. Temos 3 frentes, disse ele, e nomeou cada uma com a precisão de quem já viu muitas famílias se despedaçarem. Primeiro, medidas imediatas de proteção da criança. Segundo, proteção patrimonial. Terceiro, ações para minimizar a capacidade de manipulação da nora. A primeira frente exigia provas sólidas, e eu as tinha. Com o dossiê aberto na mesa, ele falou em solicitar guarda provisória, em registrar ocorrência, em pedir avaliação social para a menina. Não era garantia de vitória instantânea, mas era o passo que transformava minha atitude de protetor em algo reconhecido pelo Estado. Senti um frio, não por medo, mas pela responsabilidade. Assinar aqueles papéis significaria entrar numa briga oficial contra minha própria família, e eu sabia que isso teria um custo emocional. Mesmo assim, concordei. A segunda frente fez meu coração apertar. Era sobre dinheiro. Precisamos blindar o que for seu, evitar que contas conjuntas possam ser usadas para pressioná-lo e revisar procurações e acesso bancário que você possa ter concedido sem perceber, explicou ele. Havia uma lista de documentos que eu deveria assinar para transferir algumas autorizações, para separar contas, para criar um mecanismo que garantisse que aquele dinheiro que um dia foi para educar e alimentar filhos não se transformasse em instrumento de chantagem. Pensei nos almoços que deixei de fazer, nas horas que trabalhei para construir um mínimo de segurança. Não era por vaidade, era para que, mesmo que me faltasse fôlego amanhã, aquela menina tivesse um teto estável. A terceira frente era talvez a mais estratégica, desmontar a narrativa que a nora vinha construindo. Ela tem voz e presença. A família tende a defender quem sabe como usar as palavras. Nós precisamos de contranarrativa. E-mails, testemunhas, prontuários, recados, tudo que mostre padrão. Não estamos aqui para ofender por ofender. Estamos aqui para proteger uma criança. Combinei com ele que tudo seria feito com discrição. Não queria briga pública que transformasse a menina em notícia antes do tempo. Queria ações que, se precisassem ser públicas, fossem pelo bem dela, não para alimentar caça-cliques. Sentamo-nos por mais tempo do que eu esperava. Ele redigiu uma lista de coisas para fazer naquela semana. Levar cópias ao cartório, marcar consulta com um assistente social, pedir ao hospital orientações sobre documentação que comprovasse qualquer antecedente de abandono ou negligência, abrir um processo cautelar para guarda temporária, se necessário. Assinei procurações limitadas para que ele pudesse agir em meu nome com rapidez. Cada assinatura foi um nó desfeito no emaranhado de inércia que eu vinha alimentando com paciência. Havia também medidas menos jurídicas e mais práticas que combinei com ele. Informar ao banco sobre possíveis movimentações suspeitas, solicitar bloqueio de acesso a determinados cartões, comunicar à escola, com toda a delicadeza necessária, sobre a situação para que os professores estivessem atentos. Fiz tudo com a mesma calma que determinei nos últimos dias. Cada papel que sai do escritório e entra no sistema tem o poder de mudar rumos, e eu precisava que esses rumos viessem em favor de quem mal tinha tempo para ser criança. Antes de sair, ele olhou para mim e disse algo que não era juramentado, apenas humano. Você está preparado para o que vem? Não respondi de imediato. Pensei no riso no salão, no silêncio do meu filho, na mão quente da menina que se aninhara em meu peito durante a madrugada. Não sei, falei por fim, mas estou decidido. Ele assentiu e guardou minha cópia do dossiê em um envelope lacrado. Vamos agir com discrição, mas agir rápido. Não espere por um momento perfeito, porque momentos perfeitos raramente aparecem. Saí do escritório com a sensação de que, pela primeira vez desde aquela noite, havia uma estrutura que sustentava minhas ações. Não era vaidade, era logística. Não buscava humilhar ninguém publicamente. Buscava segurança,
proteção, justiça para uma criança que não tinha culpa. Ao caminhar de volta para casa, senti um peso sair dos ombros, substituído por outro. A responsabilidade que me tomei. Voltei para a casa onde minha neta brincava no quintal, agora com a luz do fim de tarde desenhando sombras longas. Sentei ao lado dela e peguei suas mãos pequenas nas minhas. Ela me falou sobre um desenho que tinha feito, sobre as cores que usou, e eu sorri como um homem que aprendeu a encontrar novidade nas pequenas coisas. Pensei em tudo o que o advogado me dissera. Medidas, provas, prazos. Havia batalhas pela frente, palavras ruidosas por vir, talvez perdas, talvez ainda mais dor. Mas aquela tarde me ensinou que um documento, quando bem colocado, vale mais do que 1000 gritos. Porque um documento pode travar uma porta, pode garantir que alguém não tenha o poder de ferir outra vez. E assim comecei a operar. Em silêncio, com papéis, com prazos, com gente que sabia como lidar com tribunais e corações partidos. A guerra que se anunciava já não era apenas minha. Era uma guerra para devolver àquela menina a tranquilidade de ser apenas uma criança. As primeiras semanas após a reunião com o advogado foram de silêncio. Mas não um silêncio vazio. Era um silêncio tenso, calculado. O tipo que antecede a queda de uma tempestade. Eu sabia que Megan não iria aceitar o recuo, que não ficaria quieta diante da perda do controle. Pessoas como ela vivem de narrativa. Precisam do palco, da plateia, da constante reafirmação de poder. E quando percebem que não conseguem mais controlar um espaço, tentam ocupar todos os outros. Foi exatamente isso que aconteceu. As mensagens começaram discretas, quase educadas. Primeiro para mim, depois para alguns parentes, sempre carregadas de um tom teatral. Estou preocupada com a minha filha. Não sei se ela está bem. Ele não me deixa vê-la. A estratégia era simples. Inverter o jogo, me transformar no vilão, pintar a imagem de um avô autoritário que roubara a neta para se vingar da nora. Mas eu já sabia como ela agia, e por isso permaneci calado. Quando o silêncio não lhe serviu, ela aumentou o volume. Passou a se expor nos grupos de família, com longos textos repletos de lamentos, emojis chorosos e frases cuidadosamente construídas. Sempre quis ser aceita, mas nunca fui. Só queria uma família feliz, mas fui traída. Eu lia cada uma dessas mensagens sem responder, observando como rapidamente alguns se solidarizavam, outros desconfiavam e alguns apenas se afastavam para não se comprometer. Era o mesmo salão da festa, agora expandido para o universo digital. Gente que finge não ver, gente que ri junto, e poucos que ousam questionar. Mas havia um detalhe que Megan não esperava. Eu não estava sozinho. Cada palavra dela era guardada, cada postagem arquivada, cada mensagem salva. O advogado me orientara a deixar que ela própria cavasse o buraco, e ela cavava com entusiasmo, porque acreditava que sempre teria o poder da última palavra. Até que veio a explosão. A primeira fagulha surgiu em uma reunião de família, convocada por uma tia distante que achava que poderia restaurar a paz. Contra minha vontade, decidi comparecer, não para negociar, mas para observar. A sala estava cheia. Primos, tios, irmãos, vizinhos curiosos. Megan entrou primeiro, com um ar de vítima bem ensaiado. Rosto sem maquiagem, olhar cansado, fala pausada. Começou a desfiar seu discurso com a habilidade de quem já fizera isso muitas vezes. Nunca quis conflito, só quis amor. Mas fui expulsa, humilhada, separada da minha filha por motivos que nunca vou entender. Alguns assentiram, outros suspiraram. Eu permaneci imóvel, com a pasta vermelha ao meu lado. Ela prosseguiu, apontando indiretamente para mim, insinuando que eu era um homem rancoroso, controlador, incapaz de aceitar que o filho havia construído uma nova vida. Meu filho, ao lado dela, apenas balançava a cabeça, olhos baixos, como se não tivesse coragem de contrariar. Era o mesmo silêncio de sempre, agora usado como escudo para a esposa. Foi quando uma prima, que sempre foi mais observadora do que falante, levantou-se e perguntou: "Mas se é verdade, por que o tio tem tantos papéis sobre você? Por que ele não fala nada?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos se voltaram para mim. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, decidi abrir parte daquilo que vinha guardando.
Não fiz discurso inflamado, não gritei, não chorei. Apenas abri a pasta, coloquei sobre a mesa alguns documentos, extratos, comprovantes, mensagens impressas. Li em voz baixa trechos escolhidos, suficientes para desmontar a versão de Megan sem expô-la além do necessário. Mostrei datas, valores, dívidas, prints de mensagens onde ela própria se contradizia. A cada página que virava, o rosto dela mudava de cor. O tom de vítima começava a se desfazer. O salão da festa que um dia me condenou ao silêncio agora se transformava em tribunal. Vozes se ergueram, perguntas surgiram. Parentes que antes aplaudiam agora cochichavam entre si, desconfiados. Alguém perguntou sobre a conta de cartão estourada em nome do meu filho. Outro comentou sobre a briga escandalosa que os vizinhos já tinham ouvido. Em minutos, a aura de perfeição que ela tanto cuidou de construir se fragmentou em pedaços. Megan tentou recuperar o controle, elevou a voz, acusou-me de perseguição. Disse que eu tinha armado tudo, mas já era tarde. A semente da dúvida havia sido plantada, e uma mentira só precisa ser questionada uma vez para começar a ruir. Meu filho, diante da cena, não defendeu nem a esposa nem a filha. Apenas permaneceu sentado, suado, com a cabeça baixa, incapaz de encarar ninguém. Foi então que percebi. A explosão não era sobre mim, nem sobre ela. Era sobre ele, porque naquele instante todos viram com clareza o que eu já sabia. Meu filho tinha escolhido ser cúmplice pelo silêncio. E isso o condenava tanto quanto as ações da esposa. Saí daquela reunião sem dizer mais nada. Não precisava. A verdade finalmente não podia mais ser escondida. E por mais doloroso que fosse ver minha família se despedaçar, havia uma estranha sensação de alívio, porque pela primeira vez eu não era mais o único a carregar o peso da realidade. Depois da reunião de família, a casa ficou mergulhada em um silêncio ainda mais denso do que antes. Não era apenas o silêncio de um avô cansado e de uma neta adormecida. Era o silêncio de uma verdade que já não podia mais ser contida. Megan desapareceu por alguns dias das redes sociais, coisa rara para alguém que vivia de aparência. Os parentes pararam de mandar mensagens de solidariedade a ela, e alguns até se desculparam comigo, envergonhados por terem acreditado tão facilmente no teatro. Mas o que realmente me marcou foi que meu filho não me procurou naquele instante. Ele se escondeu, como sempre. Foi só uma semana depois que ele apareceu. O portão rangeu de novo, mas dessa vez não havia pressa nos passos. Batiam devagar, arrastados, como se ele carregasse chumbo nos pés. Quando abri a porta, encontrei um homem que parecia mais velho do que eu em alguns aspectos. Olhos fundos, barba por fazer, ombros caídos. Ele entrou sem pedir permissão, se ajoelhou bem no meio da sala e deixou escapar, como quem perde o ar. Papai, eu não sei mais o que fazer. Fiquei parado por alguns segundos, sem me mover. A imagem de um filho de 30 e poucos anos de joelhos diante de um pai idoso não me causou compaixão imediata. Causou um peso, porque eu sabia que aquele gesto não vinha da consciência, mas do desespero. Ele não estava ajoelhado por mim, nem pela filha. Estava ajoelhado pela própria ruína. Por favor, salve a Megan, ele disse, repetindo as mesmas palavras de antes, só que agora em um tom mais quebrado, quase infantil. Ela não consegue sair de casa, não come, não fala com ninguém. Estão todos contra ela. Eu não sei como segurar tudo isso sozinho. Por favor, papai, ajude a gente. A cada frase, minha raiva se misturava com tristeza. Ele falava de a gente, mas não incluía a filha nessa equação. Nunca incluía. Sempre ela vinha por último, como se fosse um peso menor. Eu queria gritar, mas o que saiu de mim foi apenas uma frase calma, quase fria. Você já perdeu o direito de me pedir qualquer coisa. Ele ergueu os olhos, com lágrimas escorrendo, tentando buscar um resquício de compaixão em meu rosto. Mas eu não ofereci, porque a compaixão que restava em mim estava toda voltada para a menina, que naquela hora brincava no quintal, sem saber que o pai implorava pela mãe em vez dela. Meu filho tentou de novo, a voz embargada. Eu sei que errei, eu sei que fiquei calado quando devia ter falado, mas eu estava com medo. Medo de perder minha família, medo de perder minha esposa. Ele bateu a mão no chão, como se tentasse arrancar da madeira uma resposta que eu não lhe daria. Mas agora eu vou perder tudo, pai.
E eu não aguento perder a minha filha também. Eu preciso de você, por favor. As palavras dele caíram sobre mim como chuva fria. Não havia mentira no que dizia, mas também não havia verdade inteira. Era apenas medo. Ele não pedia perdão, pedia salvação. Não queria reconstruir, queria que eu segurasse o peso que ele largara anos atrás. Me aproximei devagar, sentei na poltrona e o encarei com a firmeza de quem já não precisa mais de ruído para impor autoridade. Você ainda não entendeu, disse. Não sou eu quem pode te salvar, nem ela. Quem pode, você já abandonou. Sua filha. E não há joelho no chão que compense o silêncio que você deu a ela. Ele baixou a cabeça, chorando. Mas eu não me movi. Não toquei seu ombro, não estendi a mão. Permiti que ele ficasse ali, desmoronando diante de mim, porque às vezes só assim o homem entende o tamanho da própria covardia. Depois de alguns minutos, ele se levantou. Não havia mais súplica em seus olhos, apenas o vazio de quem percebe tarde demais. Então é isso? Perguntou. Eu apenas assenti. É isso, você fez sua escolha, eu fiz a minha. Ele saiu cambaleando, fechou a porta com um baque seco e pela primeira vez não senti vontade de correr atrás. Porque entendi que não havia mais espaço para ele aqui. O espaço agora era dela, da menina que precisava de um lar onde ninguém risse de sua dor. Quando voltei ao quintal, ela me mostrou um desenho. Um homem de mãos dadas com uma criança de cabelo curto. É a gente, vovô, disse sorrindo. Segurei o papel como se fosse mais valioso do que qualquer documento da pasta vermelha. Porque aquele desenho era a única súplica que eu reconheceria dali em diante. E naquele fim de tarde percebi que, por mais duro que fosse, meu filho já não fazia parte da minha luta. Ele havia caído de joelhos tarde demais. E eu não estava mais ali para sustentá-lo. O espaço que um dia foi dele agora era da neta. E era por ela que eu viveria. Por ela que eu guardaria forças. E por ela que eu enfrentaria o que ainda viesse. O fim não chegou com gritos, nem com cartas oficiais, nem com desabafos públicos. O fim chegou com a chave de uma nova porta na palma da minha mão. Era pequena, prateada, sem nada de especial à primeira vista. Mas para mim, aquele pedaço de metal era mais do que uma entrada. Era a garantia de um recomeço, um símbolo de que às vezes é preciso quebrar com tudo o que parecia família para, enfim, construir uma verdadeira. A nova casa não tinha o tamanho da antiga, não tinha o quintal amplo nem os móveis caros que um dia enfeitaram os almoços de domingo. Mas tinha paredes claras, janelas largas e, principalmente, silêncio. Silêncio limpo. Não o silêncio pesado que se instala quando há rancor. Era o silêncio de um lar que ainda não tinha sido corrompido por discussões, gritos e humilhações. O silêncio onde uma criança podia dormir sem medo de acordar e ser motivo de piada. No dia em que entramos, minha neta correu pelos cômodos como quem explora um castelo. Cada quarto parecia para ela uma descoberta. Cada canto, um convite para brincar. Vi nos olhos dela algo que eu não via há muito tempo. A leveza de ser apenas criança. Quando ela se sentou no chão da sala, com os cabelos já crescendo em pequenos fios macios, desenhando em folhas espalhadas, percebi que a escolha que eu fiz, por mais dura, por mais solitária, havia valido a pena. Deixei que brincasse enquanto ajeitava algumas caixas. Trouxe poucas coisas comigo. Algumas roupas, documentos, fotografias antigas, o quadro de minha esposa e a pasta vermelha, que agora repousava no armário, como lembrança de uma guerra vencida em silêncio. Não precisei mais abri-la, não porque os perigos haviam desaparecido, mas porque finalmente compreendi que ela só seria usada se alguém ousasse tentar de novo. E agora, com cada documento registrado, cada assinatura validada, cada medida protetiva firmada, eu sabia que eles não tinham mais poder algum sobre nós. Os dias começaram a ganhar rotina. Café da manhã simples, pão com manteiga e leite quente para ela. Café forte para mim. Caminhadas no final da tarde até a pracinha do bairro, onde ela corria atrás de pombos, e eu ficava sentado no banco, observando. As noites eram calmas, às vezes histórias inventadas na hora, às vezes desenhos espalhados pela mesa. E pouco a pouco, o medo foi se afastando dos olhos dela. Eu via na postura, no jeito de falar, na confiança que voltava. Era como se finalmente
ela estivesse aprendendo que não precisava mais se encolher para caber em um mundo que riam dela. Mas eu sabia que a história não terminava apenas ali. Meu filho tentou se aproximar, uma ou duas vezes. Apareceu diante da nova casa, pedindo para conversar, trazendo flores baratas, gestos tardios. Eu não o impedi de ver a filha, mas deixei claro: visitas supervisionadas, sempre com o cuidado de que nenhuma palavra da mãe ecoasse de novo na mente dela. Ele aceitou, com aquele mesmo olhar quebrado de quem sabe que perdeu algo que não volta. Não houve brigas nessas visitas, mas também não houve reconciliação. Houve apenas limites. E limites, às vezes, são a única forma de amar à distância. Megan, por sua vez, tentou me atingir por outros meios. Mensagens em redes sociais, acusações veladas, até mesmo choro encenado em vídeos. Mas nada disso tinha mais efeito. Quando a verdade é exposta, a máscara não se cola de novo. Ela pode até continuar o teatro, mas o público já não acredita da mesma forma. E eu aprendi que não precisava mais responder, não precisava mais contra-atacar. O simples fato de estar em paz, de cuidar da menina, era a vitória que ela nunca poderia apagar. Na primeira noite completa na nova casa, quando terminei de arrumar as caixas e ela já estava deitada, sentei na beira da cama e acariciei seus fios curtos, ainda crescendo. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes, tão inocentes e ao mesmo tempo tão marcados pelo que vivera, e perguntou: "Vovô, a gente vai ficar aqui para sempre?" Demorei alguns segundos para responder, porque sabia que aquela pergunta carregava mais do que palavras. Ela queria saber se ainda seria levada de volta para a casa onde foi humilhada, se ainda seria alvo de risos que doíam mais que gritos. Ela queria saber se, finalmente, tinha um lar seguro. Respirei fundo e disse: "Sim, meu amor. Aqui é a nossa casa agora, e aqui ninguém nunca mais vai rir de você." Ela sorriu, fechou os olhos e adormeceu com a tranquilidade de quem finalmente se sente pertencente. E eu fiquei ali, sentado, observando, com a certeza de que todo o caminho, da festa cruel até aquele quarto iluminado por um abajur simples, me trouxe exatamente onde eu precisava estar. Naquela noite, fiz uma promessa, não em voz alta, mas no íntimo, onde os juramentos são mais fortes. Prometi que protegeria aquela menina até meu último fôlego. Prometi que, enquanto tivesse forças, ela jamais seria alvo de humilhação outra vez. Prometi que, se o mundo tentasse machucá-la, encontraria em mim uma muralha, não um silêncio cúmplice. E quando apaguei a luz e fechei a porta do quarto, senti algo que não sentia há muito tempo: paz. Não a paz ingênua de quem acredita que não haverá mais problemas, mas a paz madura de quem sabe que, aconteça o que acontecer, já fez a escolha certa. Na manhã seguinte, quando ela correu até mim e me mostrou mais um desenho, dessa vez, de uma casa pequena com duas figuras sorrindo em frente, eu entendi que aquela promessa já estava sendo cumprida. Porque, no fim, não era sobre vingança contra quem nos feriu. Era sobre construir, tijolo por tijolo, um espaço onde finalmente pudéssemos viver sem medo. E esse espaço tinha nome: lar.